Era o mês de maio do ano de 1945, e o cenário era a deslumbrante, porém cicatrizada, região da Baviera, no sul da Alemanha. O maior conflito armado que a humanidade já testemunhou havia finalmente chegado ao seu capítulo final em solo europeu, deixando para trás um rastro de cinzas e um silêncio ensurdecedor. Milhares de oficiais alemães, que outrora comandavam legiões com mãos de ferro, encontravam-se agora sob a custódia dos Estados Unidos da América, confinados em campos de prisioneiros de guerra. No entanto, em vez de demonstrarem gratidão por terem sobrevivido ao massacre, esses homens começaram a manifestar um descontentamento surpreendente. Eles reclamavam de tudo com uma arrogância que beirava o inacreditável. Diziam que a alimentação fornecida pelos americanos era insuficiente para homens de sua estirpe e que as rações eram insossas. Reclamavam que os colchões eram excessivamente rígidos, prejudicando seu descanso, e que a ausência persistente de água quente para a higiene pessoal era uma afronta inaceitável. Com uma postura altiva, exigiam um tratamento diferenciado e refinado, alegando que, por ostentarem patentes de oficiais, eram credores de um respeito e de privilégios que a situação de derrota não deveria apagar. Essas queixas incessantes, documentadas e enviadas por canais formais, acabaram aterrissando na mesa do general Patton. Ele leu cada uma daquelas petições, observando a audácia de homens que viam a guerra apenas como um incomodo passageiro que haviam superado com relativa sorte. Diante de tamanha falta de noção sobre a realidade das vítimas do regime que serviam, Patton tomou uma decisão drástica e pedagógica. Ele ordenou que uma frota de caminhões militares fosse preparada imediatamente para carregar os oficiais mais reclamões, informando-os apenas que seriam transferidos para uma instalação distinta, onde a realidade os aguardava de braços abertos. Os veículos pesados iniciaram sua jornada rumo ao leste, cortando as paisagens idílicas da Baviera, até que os oficiais reconheceram o destino sombrio que surgia no horizonte, o campo de concentração de Dachau. Patton não os levava para um novo alojamento de luxo, mas sim para o epicentro do horror, para que vissem com os próprios olhos onde as vítimas do Terceiro Reich haviam vivido, sofrido e encontrado a morte de forma sistemática. O que aconteceu no momento em que esses oficiais cruzaram o portão de ferro mudaria para sempre o tom de suas vozes e silenciaria suas queixas mesquinhas. Esta é a crônica de uma expedição que estilhaçou a soberba militar. Antes de mergulharmos nos detalhes desse confronto histórico, pedimos que você se inscreva no canal, onde exploramos as narrativas mais profundas da Segunda Guerra Mundial, focando em justiça, consequências e nos momentos em que o ser humano foi obrigado a encarar o abismo de suas próprias ações. Para compreender a motivação de Patton, é preciso visualizar o panorama dos campos de prisioneiros em maio de 1945. Com a capitulação incondicional da Alemanha, o exército americano viu-se subitamente responsável por uma massa humana colossal de prisioneiros, incluindo coronéis, majores e capitães que haviam liderado batalhões inteiros por todo o continente. Eles estavam alojados em instalações temporárias, barracas e tendas que, embora simples, eram seguras, limpas e garantiam 3 refeições diárias, além de assistência médica constante. Pelos padrões de qualquer guerra, eram tratados com uma dignidade que o exército alemão raramente dispensava aos prisioneiros aliados. Mesmo assim, a insatisfação deles era vocal e burocrática. Eles não resmungavam apenas nos cantos, eles redigiam reclamações formais, argumentando que a dieta americana estava abaixo da dignidade de um oficial germânico e exigiam pratos típicos preparados por cozinheiros de sua própria nacionalidade. Questionavam a falta de privacidade nos dormitórios coletivos, alegando que oficiais deveriam ter quartos individuais e camas macias em vez de beliches militares. A indignação chegava ao ponto de mencionarem violações da Convenção de Genebra por causa da falta de chuveiros quentes. Um coronel chegou a escrever que a Alemanha jamais trataria oficiais americanos de forma tão negligente, uma afirmação que flertava com o delírio diante dos fatos históricos. Quando essa pilha de reclamações chegou ao quartel-general de Patton, ele as analisou em silêncio. No seu gabinete, cercado por mapas e relatórios de combate, ele viu pedidos por lençóis de linho limpos, solicitações de café em vez de chá e reclamações de majores sobre o tamanho das porções de carne. Seus auxiliares observavam sua expressão impenetrável enquanto ele processava aquela desfaçatez. Finalmente, ele se levantou, caminhou até o mapa na parede e traçou uma rota com o dedo, virando-se para o seu chefe de gabinete com uma ordem clara: preparem o transporte para cerca de 200 oficiais alemães amanhã cedo, com escolta armada. Quando questionado se a mudança era para outro campo, Patton apenas apontou para o nome Dachau no mapa. O silêncio na sala foi absoluto. Dachau, o campo que os americanos haviam acabado de libertar e que ainda exalava o odor da atrocidade. Patton queria que os reclamantes vissem o contraste entre seus beliches duros e a aniquilação humana. Apesar das hesitações burocráticas sobre as normas de exposição de prisioneiros de guerra, Patton foi irredutível: eles precisavam ver. Na manhã seguinte, os oficiais alemães subiram nos caminhões com a expectativa de que suas queixas tivessem surtido efeito e que um castelo ou uma base confortável os esperasse. Enquanto cruzavam a região de Munique, alguns até comentavam que era tempo de serem tratados com a honra devida às suas patentes. No entanto, o entusiasmo murchou quando avistaram os muros altos, as cercas eletrificadas e a frase infame em ferro forjado sobre o portão principal:
o trabalho liberta. Dachau. Ao desembarcarem, deram de cara com o general Patton, impecável em seu uniforme, com suas 4 estrelas brilhando ao sol e seus revólveres de cabo de marfim na cintura. Com uma voz gélida, ele explicou que, já que eles se consideravam merecedores de padrões elevados, ele os levaria para conhecer os padrões que o regime deles havia estabelecido para os outros. A visita guiada foi um mergulho no inferno. Começaram pelas barracas de madeira, onde a administração nazista amontoava mais de 1000 pessoas em espaços projetados para 200. Os oficiais viram os beliches de 3 níveis, meras tábuas de madeira sem qualquer conforto, onde seres humanos dormiam apertados e em turnos, pois não havia espaço para todos deitarem ao mesmo tempo. Um oficial alemão tentou desqualificar o que via como propaganda americana, alegando que nenhum ser humano poderia ser mantido daquela forma, mas foi silenciado pelo guia americano, um tenente que havia participado da libertação do campo e que sugeriu que ele visitasse os sobreviventes nos hospitais de Munique se tivesse coragem de chamá-los de mentirosos. Seguiram para as celas de castigo, cubículos de concreto de 1 metro por 1 metro, sem luz ou ventilação, onde prisioneiros eram mantidos de pé por semanas a fio sobre os próprios dejetos. O silêncio entre os oficiais alemães tornou-se pesado. A atmosfera mudou drasticamente quando entraram nas salas de experimentos médicos, onde instrumentos de tortura e relatórios detalhados sobre hipotermia e câmaras de pressão ainda estavam expostos. Um oficial não aguentou e vomitou, tentando se afastar, mas foi forçado por um guarda americano a permanecer e testemunhar cada detalhe. A escala industrial da morte ficou evidente nos crematórios, onde os fornos gigantescos mostravam a eficiência mecânica com que o regime tratava a vida humana. Para tornar o impacto ainda mais profundo, Patton convocou sobreviventes que ainda estavam na área para confrontarem seus antigos algozes. Dezenas de homens esqueléticos, vestindo-os uniformes listrados que agora sobravam em seus corpos debilitados, perfilaram-se diante dos oficiais alemães. Eles não gritaram, apenas observaram com olhos que carregavam um peso milenar. Os oficiais alemães, incapazes de sustentar o olhar, fixavam a vista no chão. Foi então que um sobrevivente de cerca de 70 anos de idade reconheceu um coronel alemão. Em um alemão trêmulo, mas firme, ele relatou como aquele oficial, em 1943, em um campo na Polónia, havia selecionado pessoalmente seu filho de 12 anos para ser enviado à câmara de gás, fazendo-o com um sorriso no rosto. O coronel tentou balbuciar a desculpa clássica de que apenas cumpria ordens, mas o sobrevivente o interrompeu, lembrando daquele sorriso cruel. Outro sobrevivente identificou um oficial que estivera em Mauthausen e que espancara um homem até a morte por causa de um pedaço de pão. O oficial negou, alegando erro de identidade, mas o número tatuado no braço do sobrevivente era a prova irrefutável de que ele estivera lá e vira tudo. Patton permitiu que essas confrontações continuassem por 3 horas, deixando que a verdade nua e crua falasse mais alto que qualquer manual de regras militares. No pátio de apelo, o mesmo local onde milhares foram humilhados e selecionados para a morte, Patton reuniu os 200 oficiais para um discurso final que ecoaria em suas consciências. Ele fustigou a hipocrisia de homens que reclamavam de migalhas enquanto outros morriam de fome ao lado de depósitos de lixo. Criticou a audácia de pedirem camas macias quando haviam construído buracos de concreto para outros seres humanos. Ele lembrou que eles eram os líderes do exército que protegeu e permitiu que tal sistema de aniquilação existisse, e que, portanto, não tinham o direito moral de exigir qualquer conforto além da própria vida que lhes fora poupada. Patton foi enfático: vocês estão sendo alimentados, estão seguros e recebem um tratamento infinitamente superior ao que qualquer pessoa recebeu neste campo. Se não conseguem entender que isso já é muito mais do que merecem, então nada aprenderam hoje. A ordem de retorno foi dada e o trajeto de volta ao campo de prisioneiros ocorreu em um silêncio sepulcral. Ninguém ousou dizer uma palavra sequer. As reclamações formais desapareceram instantaneamente. Nunca mais um único pedaço de papel com queixas sobre comida ou acomodação foi entregue aos americanos por aquele grupo. Os guardas notaram que, a partir daquele dia, os oficiais alemães limpavam seus pratos completamente, sem desperdiçar um único grão de comida, e alguns até escondiam crostas de pão, um comportamento típico de quem finalmente compreendeu o que significa a verdadeira privação. A iniciativa de Patton gerou debates acalorados nos círculos militares e políticos. Alguns criticaram o método, chamando de tortura psicológica desnecessária, enquanto outros o defenderam como um ato de justiça poética e um componente essencial da desnazificação, forçando os responsáveis indiretos a encararem a materialização de sua ideologia. Patton nunca se retratou, mantendo a posição de que, se o conforto deles era o problema, a solução era mostrar-lhes o abismo da falta de privilégios. Para os sobreviventes, o momento trouxe um misto de alívio por serem ouvidos e uma sensação de que nenhuma visita guiada poderia jamais reparar o que foi perdido. Décadas depois, historiadores ainda veem esse episódio como um precursor da responsabilidade moral que seria exigida nos tribunais de crimes de guerra. Aqueles 200 oficiais podem não ter mudado suas convicções mais íntimas, mas aprenderam a lição do silêncio e do respeito diante da magnitude do sofrimento alheio. Eles aprenderam que os vencedores haviam testemunhado a barbárie e que a paciência para com a arrogância dos derrotados havia se esgotado.
A pergunta que fica para nós hoje é, diante de tamanha atrocidade, qual seria a forma correta de lidar com a negação e o cinismo? Se você estivesse no lugar de Patton, teria agido com a mesma dureza ou teria buscado outro caminho para ensinar a esses homens o valor da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários, pois é através do debate e da memória que impedimos que a história se repita. Se você aprecia relatos que mergulham na complexidade ética e nos momentos de confronto da Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias sobre justiça e a resiliência do espírito humano diante do mal absoluto. O legado de Dachau e a intervenção de Patton permanecem como um lembrete vívido de que a dignidade não é um privilégio de patente, mas um direito que deve ser defendido para todos, e que aqueles que a destroem perdem o direito de reclamar quando o destino lhes nega o luxo. O silêncio que se seguiu àquela viagem de 1945 foi o primeiro passo para uma longa e necessária reflexão sobre a culpa coletiva e a reconstrução de um mundo que ainda tentava entender como o horror pôde ser tão organizado e eficiente. A história não perdoa o esquecimento, e momentos como este garantem que a verdade permaneça gravada na memória das gerações futuras, servindo de bússola moral em tempos de incerteza e advertência constante contra a soberba daqueles que se julgam acima dos outros por causa de um título ou de uma farda. A verdadeira grandeza de um exército não está apenas na sua capacidade de vencer batalhas, mas na sua coragem de confrontar o inimigo com as consequências de seus próprios atos, transformando a vitória militar em uma lição ética indelével. Patton, com todos os seus defeitos e sua personalidade vulcânica, entendeu que em Dachau a guerra não era mais sobre territórios ou estratégias, mas sobre a alma da civilização ocidental que precisava ser confrontada com suas piores falhas para que pudesse, quem sabe, encontrar um caminho de volta à luz.